os 144 mil, eu preciso voltar um pouquinho no texto. Eu preciso ir lá para Apocalipse no capítulo 6, no verso 17. Vamos lá para Apocalipse no capítulo 6, no verso 17, que fala sobre os 144 mil. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Essa pergunta foi feita quando o sexto selo foi aberto. O sexto selo foi aberto. Então João ouviu essa pergunta: quem pode suster-se? No capítulo posterior, que é o capítulo 7, é dada a resposta a essa pergunta: quem é que vai suster-se no grande e terrível dia do Senhor? Essa é a pergunta. Guarde, pegue isso daí na sua memória. Muito bem. No capítulo 7, no verso 4 e no verso 9, são 2 versos, nós lemos o seguinte: então ouvi o número dos que foram selados, que eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, a pergunta feita quando abriu o sexto selo é: quem é que vai se suster no terrível e grande dia do Senhor? A resposta dada a essa pergunta aparece no capítulo 7, no verso 4. Quem é que vai suster-se? Os 144 mil. Agora você imagina João tendo a revelação, ele estando no céu, no santuário. A pergunta é feita quando o sexto selo é aberto naquele rolo, e então ele está ouvindo: quem é que pode suster-se? Logo a resposta é dada: os 144 mil são aqueles que vão permanecer firmes por ocasião da volta do Senhor Jesus. Mas no verso 9 tem uma outra evidência. Olha o que está escrito aí no verso 9. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Então agora João, imagine aqui a cena, vamos interpretar, tá bom? João está tendo a cena, ele está vendo no lugar, no santuário, que o sexto selo foi aberto. Quando o sexto selo foi aberto, é revelado ali que iria acontecer o juízo de Deus, uma grande convulsão no mundo inteiro. O mundo ficaria totalmente numa situação caótica, seria terrível. A pergunta então que surge: quem é que vai permanecer, quem é que vai se suster no terrível e grande dia do Senhor? Ele ouve no capítulo 7, quem vai suster-se? Ouviu o número dos que foram selados, 144 mil. Logo após, ele se vira para ver quem são esses. E quando ele se vira, ele não tem como contar. E ele diz: há uma grande multidão que ninguém pode contar. Entende-se então que os 144 mil são os santos vivos na ocasião da volta de Jesus. Ok, mas não importa se esses santos vivos, eles estarão vivos ou ressuscitados, o que importa é que eles estarão vivos. Pegou aí a ideia? A gente geralmente diz assim: os 144 mil serão aqueles que estarão vivos quando Jesus voltar. Concordo. Só que a Bíblia não está dizendo que não foram selados antes de morrer. A Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que os 144 mil foram selados, ok, mas que eles vão resistir naquele terrível e grande dia, ok. E quem é que vai estar naquele terrível e grande dia? Os santos vivos que não morreram e os santos vivos que foram ressuscitados. Então todos os santos, aquela grande multidão que ninguém podia contar, são os 144 mil que estariam resistindo a esse dia. Pastor, por que você diz isso? Então abra sua Bíblia lá em Apocalipse 6, 15 e 16. Vamos voltar ao texto de Apocalipse 6, 15 e 16.
Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. E aí o 17: e porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode sustentar-se? Ou seja, a descrição de João aqui é o que está acontecendo no momento da volta de Jesus. As pessoas estariam aterrorizadas, os ímpios correndo de um lado para o outro, pedindo para morrer, porque não aguentariam nem suportariam ver a terrível glória do Senhor Jesus nas nuvens do céu. Imagina a luz de Deus brilhando no céu, e os ímpios que estão acostumados com as trevas, correndo de um lado para o outro. A pergunta é: quem é que pode suster-se nesse momento? João recebeu a resposta: os selados, os 144 mil. Na ocasião da volta de Jesus, o que é que aconteceria? Os vivos seriam transformados depois que os mortos fossem ressuscitados. Você compreendeu? Os mortos são ressuscitados primeiro, de acordo com o que Paulo diz em Tessalonicenses, e os vivos serão transformados no abrir e fechar de olhos. Logo, todos os que estarão ali, os 144 mil, são os que estarão resistindo no dia da volta de Jesus. É um equívoco nós dizermos assim: não, os 144 mil são aqueles que estarão resistindo à tribulação dos últimos dias, a terrível tribulação, porque o texto não está falando da terrível tribulação, o texto está falando do terrível e grande dia do Senhor. Quem resistirá? Todos os salvos, aqueles que foram ressuscitados e aqueles que foram transformados.